Fala pessoal, que bom ter você aqui para mais um vídeo, para mais uma palavra. No vídeo anterior, nós falamos sobre perdão, nós começamos a falar sobre perdão. Nós falamos do benefício de perdoar e quanto é importante você perdoar para ser livre. Então, se você não assistiu, nós deixaremos a descrição do vídeo aqui. Assista para você poder entender todo o contexto. Se você não assistiu, corre aí, assista e volte para cá para assistir a segunda parte. E eu creio que você será edificado pelo poder da palavra. No vídeo de hoje, eu vou citar alguns exemplos bíblicos de pessoas que perdoaram. Como eu disse no vídeo anterior, o perdão ele é bíblico. E nós que servimos a Deus, e até quem não serve, mas você crê que Deus existe, você acredita na Bíblia, você entende que o perdão ele é bíblico. E se pessoas antigamente conseguiram perdoar, é porque perdoar é possível. Uma das primeiras pessoas que eu quero falar, e uma das mais fortes, é sobre um menino chamado José. Você conhece muito bem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi jogado no poço pelos seus irmãos. José foi revendido, foi para uma terra que não era dele, foi para uma terra desconhecida. Tudo por conta dos seus irmãos. Tudo porque José sonhava e ele contava os seus sonhos para os seus irmãos. E a Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam por isso. E por causa de um sonho, José vai para o poço. Por causa de um sonho, José vai preso. E muita coisa acontece na vida de José e eu tenho certeza que você conhece a história dele. Só que o tempo vai passar. A Bíblia diz que José vai se tornar governador do Egito. E aí a fome chega lá na terra de José. E a Bíblia diz que os irmãos de José vêm até José, sem saber que ele era o governador do Egito, para pedir comida, para pedir alimento. E quando eles chegam, José é o governador. Só que eles não reconhecem José, porque José, ele mudou. A aparência de José está diferente. José não é o mesmo José que eles jogaram dentro de um poço. Ele mudou, ele modificou. Então eles olham para José e eles não reconhecem José. Mas José olha para eles e José reconhece eles. É aquela coisa que as pessoas falam que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Quando José olhou, ele lembrou, ele sabia que eram os seus irmãos. E naquela hora ali, José podia ter revelado a sua identidade de primeira, que não foi isso que ele fez. Ele poderia ter revelado a sua identidade e ter falado para eles, olha, vocês me jogaram no poço. Por causa de vocês eu sofri isso, aquilo, e agora vocês vão me pagar. Tudo que vocês fizeram para mim agora, vocês vão sofrer. José podia prender, José podia mandar matar, José tinha poder para fazer muita coisa. Só que não é isso que José faz. A primeira conversa que ele tem com os seus irmãos, quando ele se revela, e os seus irmãos estão se sentindo culpados. E a Bíblia diz que José olha para eles e diz, não, foi Deus quem me mandou primeiro para preparar tudo. Foi Deus quem me mandou primeiro para cuidar de tudo. Sabe o que ele estava dizendo para os irmãos? A culpa não é de vocês. Foi Deus quem preparou tudo. E sabe o que é isso? Ele está mostrando para os seus irmãos que ele não tem rancor, ele não tem raiva. Ele perdoou os seus irmãos. Por mais complicado que foi a situação dele, ele perdoou. Ele tinha um poder para se vingar? Tinha. Mas ele tinha um poder muito maior, que era o poder de perdoar. E entre se vingar e perdoar, José escolheu perdoar. Então, é possível perdoar. Outra história bíblica que eu acho muito linda é no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. A Bíblia vai nos contar a história de uma menina que a Bíblia nem diz o nome dela. A Bíblia só diz que ela foi levada cativa para a casa de um comandante chamado Naamã. Essa menina, ela está em uma terra que não é dela. Ela está sendo escrava, ela está sendo serva e provavelmente essa menina viu seus pais morrerem e ela tem muitos traumas. A Bíblia nem diz o nome dela. Mas essa menina aqui, apesar de todo o trauma que ela tinha, ela escolheu perdoar. E por que ela escolheu perdoar? Porque no momento complicado de Naamã, e você sabe muito bem que Naamã era um leproso, dentro de casa ele era um leproso, e a menina estava lá. A menina via Naamã todos os dias. Ela poderia olhar para Naamã e falar, por causa dele eu estou aqui. Por causa dele eu estou sendo escrava.
Por causa dele eu tô sendo servo. Então ele que se vire com o problema dele. Só que aquela menina, apesar de todos os traumas que ela tinha, apesar da história dela ter tudo para dar errado, ela escolheu ser livre. E olha que coisa linda. Ela estava presa, sendo escrava, fisicamente. Mas emocionalmente ela estava livre. E prova disso é que ela vai chegar na esposa de Naamã e vai falar: olha, se meu senhor foi em Samaria e conheceu o profeta que tem lá, ele com certeza vai ficar curado da lepra. Ela poderia olhar para Naamã e simplesmente ignorar o problema de Naamã e se vingar. Por causa dele eu tô aqui. Só que essa menina aqui, ela é prova de que ela tá presa fisicamente. Ela tá ali sendo escrava fisicamente, mas emocionalmente ela estava livre. Ela sabia o que era perdoar. E ela, em vez de prejudicar, ajudou. Agora olha pra gente e vê. Nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos servos de ninguém. Quando você olha para a Bíblia, você vê que tem gente que passou por coisas muito mais difíceis do que nós passamos. E essas pessoas conseguiram perdoar. E se essas pessoas conseguiram perdoar, nós também conseguimos perdoar. Por mais difícil que seja, não é impossível. É possível a gente perdoar. É possível a gente liberar o perdão. Então ela estava presa fisicamente, mas livre emocionalmente. E por causa dessa menina, Naamã foi curado. Porque se essa menina não tivesse ido, não tivesse falado do profeta, Naamã não tinha ido lá e Naamã não tinha sido curado. Então ela foi um canal de bênção para Naamã. Apesar das dores e apesar dos traumas, ela era livre. E para terminar, eu quero falar de alguém muito, muito importante. E ele foi o que mais nos ensinou sobre perdão. Jesus de Nazaré. Gente, não tem como falar sobre liberar o perdão e não falar de Jesus. Porque Jesus foi o cara. Jesus foi quem veio aqui e nos mostrou que, por mais que te machuquem, por mais que te feiram as situações, é possível você perdoar. Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Jesus foi negado por um dos seus discípulos e Jesus perdoou. Uma das coisas que mais me chama a atenção na história de Jesus é quando a Bíblia diz que ele já tinha avisado Pedro que Pedro ia negar e Pedro não acreditou. O tempo passou, Jesus foi preso e a Bíblia vai dizer que o cenário foi montado. E a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus, a Bíblia deixa claro que o galo cantou. E quando o galo canta, Pedro se lembra da palavra que Jesus tinha falado para ele. E a Bíblia diz que Jesus vai fixar os olhos em Pedro. Gente, isso é uma coisa que chama muito a minha atenção. Porque o olhar de Jesus para Pedro era um olhar de perdão. Era um olhar de: Pedro, eu te avisei. Mas mesmo assim, Pedro, eu te perdoo. E qual é a prova que Jesus perdoou Pedro? É que lá na frente Jesus vai restaurar Pedro. Então Jesus, ele liberou Pedro. E ele com certeza também liberou Judas. O problema de Judas não era com Jesus, o problema de Judas era com ele mesmo. Jesus liberou Judas. Judas que não se liberou. E por causa disso ele se matou. Mas com certeza, se ele tivesse ficado vivo, ele teria sido livre também. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é quando Jesus está sendo crucificado. As pessoas estão cuspindo nele. As pessoas estão crucificando ele numa cruz. Ele está sofrendo coisas que nós jamais vamos sofrer. E ele vai olhar para cima e ele vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, gente, olha para a história de José. Olha para a história dessa menina e olha para a história de Jesus. Olha o que Jesus passou e ele perdoou. Ele era o amor, ele era o perdão. E eu tenho certeza que ele precisava ser traído, ele precisava ser negado, ele precisava sofrer tudo o que ele sofreu para nos deixar um exemplo. Você pode sofrer, mas é possível perdoar. Ele desceu aqui para ser nosso exemplo. Então, como exemplo ele deixou, é possível perdoar. Por mais que você seja traído, por mais que você seja abandonado, por mais que te batam, que te crucifiquem de todas as formas, é possível perdoar. Então, gente,
É possível perdoar. Libere o perdão. Libere o perdão. Sabe, depois desse vídeo, entre em um processo com Deus e com você mesmo. E libere o perdão. Você diz que serve a Deus. Você diz que acredita em Deus, acredita na palavra. E a palavra nos manda perdoar. E nos dá respaldo de que é possível perdoar. Então que você seja uma nova pessoa. Você vai descobrir que o ato de você perdoar, você é uma nova pessoa. Quem diz que serve a Deus, quem diz que serve a Jesus, precisa fazer o que ele fez. E ele perdoou. Então perdoe e seja livre. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.